Hoje a gente vai falar desse remédio que está tirando o sono dos pais, das mães, está causando no grupo lá da escola. Por quê? É um remédio que tem essa proposta de aumentar a imunidade tanto da criança quanto do adulto. E quem que é esse remédio milagroso, né? O nome desse remédio científico, né, o nome dele de base é timomodulina. E o nome na farmácia que a gente conhece é o Leucogen. E por que ele está tão famoso, né? Os pais estão em busca de uma melhora dessas infecções de repetição dos seus filhos. Então, muito resfriado, uso de antibiótico toda hora, como se a imunidade tivesse muito ruim. Então, esse remédio ele foi criado para aumentar a imunidade. E a comprovação dele inicial é para outras causas que a gente vai falar. Mas antes de entender sobre o remédio, o que ele é, de onde que ele vem, a gente tem que entender sobre a nossa imunidade, como que ela acontece. Então, a gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. Quem que é a imunidade inata? Imunidade inata são as nossas primeiras barreiras. Ela é mais inespecífica, então, se entra um vírus, uma bactéria, na minha boca, por exemplo, eu tenho muco, eu tenho células inespecíficas, eu tenho uma barreira de imunoglobulina A secretada na minha saliva para combater de cara esse patógeno inespecificamente. Ao longo da minha vida, eu vou adquirindo a minha imunidade adquirida, que ela é mais específica. Então, as vacinas que eu tomo, ou a bactéria que eu entro em contato, ao longo da minha vida eu vou produzindo linfócitos T, linfócitos B e vou produzindo anticorpos especificamente contra alguns tipos de vírus e bactérias. Isso é a nossa imunidade. E onde que isso tudo acontece? A gente tem a produção de células hematopoéticas, que são células como se fossem células-tronco. Elas emitem células que vão produzir outros tipos. Então, as células hematopoéticas são produzidas na medula óssea. E de lá, a gente vai ter, através dela, a produção de plaquetas, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, e os glóbulos vermelhos, que é a parte das hemácias. Pensando aqui no que a gente está falando de imunidade, eu vou levar só para os glóbulos brancos. Quem que são os glóbulos brancos, né? São os linfócitos, os macrófagos, são as células de defesa mesmo. E aí, quando eles saem da medula, e a gente é criança, essas células elas estão mais imaturas. Quando a gente nasce com o timo, que é um órgão linfático que fica exatamente aqui, pertinho do nosso coração, aqui no nosso tórax. E o que o timo faz? Ele produz alguns hormônios nele e ele principalmente amadurece linfócitos T, que são os linfócitos de defesa mais específicos. Então, ao longo da vida, a gente nasce com esse timo vai ajudando a nossa imunidade, e ao longo da vida, depois da adolescência, ele vai regredindo e vai sendo tomado conta por um tecido mais adiposo. Quando a gente é criança, então, esses linfócitos T imaturos, eles vão até o nosso timo, e aí ele é selecionado qual linfócito T que vai ficar mais maduro, se ele não está combatendo nenhuma célula do nosso corpo, está gerando algum tipo de problema para o nosso corpo, ele é um linfócito que vai combater algum antígeno, ele amadurece esse linfócito T e ele volta aí para a corrente sanguínea e lá para a parte dos gânglios. O adulto, ele já tem esse timo mais regredido. Então, a gente vai entender, a partir disso, porque que a proposta do Leucogen ela é um pouco melhor para a criança. Então, vamos lá. Se a gente tem, né, nossa medula óssea produzida lá nos ossos, tem as células hematopoéticas e ela dá origem a várias células, podendo ela ser um linfócito T. E esse linfócito T vai participar da nossa imunidade específica. A gente continua esse processo no timo. Esse linfócito T imaturo, ele vai até o timo para ser escolhido, maturado e liberado. Para tudo isso acontecer, o timo ele precisa de ter alguns hormônios específicos. E esses hormônios, eles ajudam na imunidade. Então, qual é a sacada desse remédio, né? Ele é um polipeptídeo hormonal para ajudar, para simular esses hormônios do timo e ajudar a maturar a parte da imunidade. Então, ele é obtido através de um macerado ácido
de timo de vitelo. E aí ele junta polipeptídeos hormonais para ajudar na imunidade. Então, através disso, a gente entende por que o leucogen ele pode ser mais eficiente para a criança. Eles dizem que ele tem uma dupla ação, né? E no adulto ele vai ter uma ação mais pensando ali na questão da medula óssea do que no timo, porque o nosso timo ele regride ao longo da vida. Então, a intenção é melhorar a maturação da nossa imunidade com o uso do medicamento. A questão é que é um medicamento um tanto quanto novo, né? Os estudos sobre ele ainda não são em grande quantidade, então não tem como a gente dar 100% de certeza que ele vai funcionar para as infecções de repetição em crianças que são imunologicamente normais. E o que eu quero dizer com isso? Essa medicação ela já foi testada para pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que tiveram alguns tipos de infecções específicas, como sarampo, cachumba, rubéola, hepatite infecciosa, mas para as crianças com resfriado, sinusite de repetição, otite, ainda está em estudo. E o seu uso a longo prazo, ele ainda deve ser estudado. Então, hoje, a gente não consegue ter 100% de certeza dessa eficácia para esse tipo de aplicação. Ele existe, é comprovado para outras aplicações. Então, esse desespero que a gente faz em torno do remédio, eu entendo, porque os pais realmente estão desesperados dos filhos usando antibiótico o tempo inteiro, tendo infecção o tempo inteiro, mas tem outras coisas também que a gente tem que pontuar, que são muito importantes e comprovadas para a questão da imunidade, como a alimentação, dormir bem, estar ali sempre fazendo atividade física. Então, isso é comprovado e é algo que não é remédio e depende da gente, que a gente pode lutar por isso para melhorar. Então, invistam na parte da alimentação das crianças. Eu sei que tem algumas crianças que têm muitas restrições alimentares, cuidar dessa questão da alimentação, da atividade física, muito importante, do social, do emocional, da parte de trauma, porque isso faz diferença na imunidade. E avaliar com seu médico, com seu otorrino, com seu pediatra, com seu pneumo, a aplicação do leucogen para as infecções, para o que aquele paciente tem, porque às vezes precisa de uma investigação imunológica mesmo, para ver se não tem algo de base ali primário, gerando essas infecções. E aí, às vezes, a gente vai começar a dar leucogen, mas tem pneumonia de repetição, tem sinusite de repetição, otite, nas quantidades que precisa investigar uma imunossupressão, por exemplo. E aí a gente acaba comendo bola. Então, importante acompanhar com o seu médico sempre, não fazer remédio porque o vizinho, porque o amiguinho da escola está fazendo, acompanhar com o médico e verificar por que essas infecções estão acontecendo e fazer o tratamento adequado. A depender, essa medicação ela vai ter aplicação sim ou não. Então, acompanhe com seu médico e não deixe de fazer atividade física e se alimentar bem, que é o que mais vai ajudar a imunidade, junto com o tratamento de base.